Olá, estudantes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Pis Sofia. O nosso tema de hoje é sobre anatomia oculta. Dentro de um trabalho esotérico gnóstico, sabemos o que está em cima é como está embaixo. Tudo que reflete fora está refletindo dentro. O nosso corpo físico é uma obra-prima da natureza e junto a ele está atrelado a anatomia. A anatomia esta que conhecemos apenas uma parte. O que de fato significa essa anatomia oculta que a gnose aborda? Ok, Amanda, essa pergunta é bem interessante. Primeiramente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso canal. Quando se fala em anatomia na língua portuguesa, a gente vê que são divisões em partes para fazer o estudo do nosso corpo. Então, a anatomia humana, ela traz o princípio de estudar o nosso corpo humano, o físico. Quando a gente coloca o oculta dentro da questão esotérica, gnóstica, a gente vai falar de corpos sutis, vai falar de nadis, que são canais, de toda essa parte etérica e outros planos que a gente vai citar aqui. Então, dentro desse contexto, essa anatomia oculta que a gente aqui vem citando. E como estamos trazendo também o assunto, da magia sexual, anelado aos nossos episódios, torna-se imprescritível a compreensão desse tema, em nosso trabalho. Como poderíamos anelar a magia sexual com a anatomia oculta? Muito importante ter o questionamento, Amanda, sobre isso, porque realmente é para onde nós precisamos afunilar. Uma vez que a gente abriu essa segunda temporada, essa segunda tônica aqui do canal falando sobre a questão sexual, então fica aí, inclusive, o convite sempre para o estudante para afunilar todo um trabalho interno para os 3 fatores da revolução da consciência e ainda o funil que ainda pode ser feito, que é dentro da questão sexual, porque é aí que nós encontramos o real caminho para a autorrealização íntima do ser. E a relação dessa anatomia oculta com a questão sexual é assim. Eu vou pegar a questão masculina como um exemplo, mas a gente também pode ver isso no feminino. Se a gente pegar o testículo e você fizer um corte, algo bem anatômico mesmo, você vai ver algo muito similar a um cérebro ali. Você vai ver todas aquelas dobras que é ali onde que vai surgir o espermatozoide. Ali que está a semente. Então, olha como é curioso. Tudo aquilo que nós nos alimentamos fisicamente, tudo aquilo que a gente se alimenta intelectualmente, emocionalmente, enfim, tudo aquilo que a gente absorve do mundo vai se concentrar na nossa semente. Então, nós conhecemos uma pessoa pela sua semente. E onde que está a semente, do homem? A gente vai encontrar lá no espermatozoide. Da mesma forma que na mulher tem essa contraparte. Então, na semente a gente encontra isso que é gestado, vamos dizer assim, lá nos testículos. Então, ele nasce ali nos testículos e o espermatozoide, ele vai vir para o epidídimo, que é onde ele vai ter esse amadurecimento. É ali que vai ter essa fase de maturação do espermatozoide, que ele vai ficar pronto, vamos dizer assim, num sentido bem biológico, para a procriação, onde o homem comum, ele vai fazer sexo, ele vai ejacular esse espermatozoide, na verdade são milhões de espermatozoides, um deles eventualmente vai fecundar um óvulo e assim formar um filho. Só que o que acontece? O homem tira a sua semente cada vez que faz sexo e que joga essa energia fora. Então, cada vez que ele faz isso, ele está tirando a sua semente. Ele está tirando esse princípio vital de dentro de si. Então, com o tempo, o que vai acontecer? Esse homem, ele vai se degenerar, porque ele está tirando a própria vitalidade de si. Quando a gente fala de anatomia oculta atrelada à magia sexual, o que vai acontecer? Esse espermatozoide que vai ficar maduro no epidídimo, ele tem um canal que ele passa lá pela próstata, e daí com a próstata que forma a questão seminal, que daí vai para a ejaculação no sexo comum. Mas na anatomia oculta, na magia sexual, esse espermatozoide que ele é amadurecido ali,
Quando ele vai para a próstata, é aqui que a magia sexual ela acontece. Porque na próstata, quando esse espermatozoide vai lá e quando o homem e mulher estão praticando a magia sexual, esse espermatozoide ele não é jogado para fora, mas sim ele é sintetizado ali. Toda essa energia vital, toda essa energia que tem no espermatozoide, que na verdade nada mais é do que um reflexo dos próprios pensamentos dessa pessoa, até você colocou o reflexo do micro e do macro, então ele vai ser sintetizado. Essa energia, dentro dessa anatomia oculta, ela vai ascender até subir no cérebro. Por isso que se fala em anatomia oculta que nós precisamos seminizar o nosso cérebro e, ao mesmo tempo, cerebrizar o nosso sêmen. Justamente tendo esse como caminho primordial. Porque tá vendo que a gente faz essa conexão daquilo que é físico com aquilo que é energético nesse ponto? Essa é a anatomia, é o princípio da anatomia oculta. É para onde nós precisamos trazer e afunilar esse trabalho. Claro que aqui eu estou falando de uma maneira bem resumida, porque tem todo esse trabalho da transmutação que já mencionamos um pouco e a gente vai aprofundar nesse e em outros episódios, mas para que o estudante que nos acompanha, ele entenda, ele compreenda que tem um processo, que não é simplesmente algo, eu faço sexo e energeticamente eu fico bem. Existe um processo alquímico, científico, por trás dessa questão. E também, pegando um pouco disso que o Lincoln colocou em relação à parte anatômica, claro, o Lincoln pegou esse olhar pro masculino, mas é interessante da gente saber que, né, durante uma gestação, essa questão sexual, ela, de início, nós somos todos iguais, não tem uma diferença em relação a essa anatomia. Posteriormente, claro, ali próximo de uma sexta semana de gestação é que eclode essa parte sexual, onde se define isso. Onde no homem, essa protuberância, que na mulher é o clítoris, né? No homem, esse se transforma num pênis, e o da mulher recolhe. E no homem, a gente sabe que até tem uma época certa ali que esses testículos também descem pro saco escrotal. E na mulher, quando isso eclode, como né, foi colocado, ele se recolhe, transforma-se ali no útero e nos ovários. E até como o Lincoln colocou em relação à próstata, então a gente olha assim, tá, e a mulher? A mulher tem uma próstata? Tem. Claro que com outro nome. Então são as glândulas de Skene. E que fazem o mesmo trabalho. Então, às vezes, as mulheres olham, mas o homem tem a próstata, eu não tenho a próstata, não tem, né? Só que com outro nome. E faz esse mesmo trabalho. Então, essa transmutação em si, ela é o quê? Pegar essas energias, trabalhar com elas, né? Retendo, primeiramente, e depois transmutando, sintetizando, até como o Lincoln falou. Para quê? Para que isso faça esse trabalho nesse laboratório, né? Alquímico aqui, e a gente consiga ir estudando esses corpos, né, como foi colocado, ocultos, ou seja, a gente não consegue entendê-los de momento. Então, bem no início de um trabalho esotérico, a gente não tem realmente uma compreensão em relação principalmente, né? A gente sabe que tem que fazer todo um estudo para quem está nesse caminho já há algum tempo, sabe? Eu preciso estudar o físico, primeiramente. Depois a gente vai entendendo esse vital, que é um outro corpo. Depois a gente vai entendendo esse astral. Depois o mental. Aí, para a gente chegar nesse corpo causal, para depois a gente alcançar esse búdico, que daí é o caminho que a gente precisa, né, que é o destaque lá em relação a todo esse trabalho, que é a autorrealização, que a gente chega até o Atman, né, que é esses nomes desses corpos. Então é tudo atrelado ao quê? Questão sexual. Sim, e é bem importante, até colocando que o Horacides trouxe e o Lincoln aqui, principalmente da próstata, porque acontece muito a questão, né, do câncer de próstata. Por quê? Por que acontece isso? Porque, como o Lincoln falou, quando você está na questão sexual normal, do cotidiano,
Chegou essa parte, a hora que começa a aquecer, que é um laboratório essa próstata, para fazer essa elevação desse espermatozoide para ir até o cérebro, chegou a aquecer, já joga fora, acaba esfria. Então ela acaba não usando essa próstata, não usa da maneira que deveria. Então ela vai atrofiando, não se usa, atrofia. E esse atrofiamento vai chegar a esse ponto de ter esse câncer, né, na próstata e ficar danificado. Já aquele que usa dentro dessa anatomia, essa oculta, então ela abrange muito espaço aqui. Se a gente for falar da anatomia, a gente tem vários episódios. Mas o principal foco nosso aqui é justamente onde o Colin colocou na questão sexual, para entrar ali e saber na prática o porquê que a gente está estudando isso. A princípio, fazendo todo esse trabalho que o Lincoln falou, chegando nessa próstata, que é o laboratório que transforma, prepara, dá energia para esse sêmen, ali ele vai começar o espermatozoide a trabalhar ali, ele vai ficar preparado para fazer essa subida pela coluna, que daí é o nascimento por dentro, é o nascimento real, espiritual. E dentro dessa coluna, a gente sabe que a nossa tensão, a energia de alta tensão está na coluna. A coluna é o principal do ser humano. Temos 72 mil canais na coluna. Desses 72 mil canais são distribuídos toda essa energia. Seja para todos os nossos órgãos, todos os tecidos, tudo está dentro desses. Quando se une mulher e homem, dá os 144 mil, que até é falado, na união de homem e mulher. Então, nessa elevação que vem subindo vértebra por vértebra, 33 vértebras, dentro desses corpos sutis que o Horacito citou ali, né, que vai entrando cada um deles, você vai subindo, aí a gente vai falar, claro, em outros episódios de chakras, igrejas, que está tudo nessa anatomia oculta, para você fazer essa elevação, esse caminho. Por isso que se diz, né, que se mede o discípulo pela coluna, porque é onde a energia está contida. Aquele que realmente está guardando energia, está transmutando energia, pouco a pouco ele vai tendo essa imantação, né? Vai elevando, vai tendo essa alta tensão e distribuindo de forma correta. Aquele que não tem, ela vai jogando fora e nunca vai se ter essa energia para distribuir para esse corpo. Então, por trás dessa anatomia oculta, ela é gigantesca, ela tem muitas questões, mas o fator principal nosso aqui é atrelar justamente para que esse princípio de criação dos nossos corpos, crescer e multiplicar para dentro. Isso é o que a gente vem trazendo aqui. É interessante vocês abordarem isso, porque para compreensão, essa energia, a gente fala de guardar, mas não quer dizer que ela vai estar ali parada, né? Ela tem que estar sempre se movimentando ali para que ocorra todo esse trabalho internamente também. Sim, ela não fica estancada, ou ela baixa ou ela sobe. Então, quando você está trabalhando, por isso que precisa dessa conexão. Quando a mulher fosse o fornilho, o forno, né, e o homem levasse essa questão para fazer esse aquecimento nessa fusão que a gente falou atômica em outro episódio, ali é onde que acontece. Então, tendo essa preparação, esse fogo, essa questão sexual, essa imantação, isso aqui vai fazendo esse ciclo e vai fazendo com que ela suba. É como exemplo de uma poça de água no dia de sol. Começa a ter essa energia toda sobre essa poça de água, começa a acontecer o quê? Começa a evaporar. E isso tudo vai se transformando até chegar a um ponto de uma tempestade, de uma chuva, onde tem raios, relâmpagos, trovão. É essa energia que a gente vai fazendo subir pela coluna. Mas usar ela de forma sábia. A natureza usa também de forma sábia para alimentar, através dessa energia que foi transmutada, voltando, para que esse ciclo novamente tenha vida. É a mesma forma dentro de nós. As analogias são sempre muito boas, porque o estudante consegue captar melhor o estudo em si, e a gente pode voltar no exemplo que foi mencionado outrora, da espiga de milho. Quando ela está na fase de maturação, que tem aquele cabelo, a própria flor do milho é que poliniza, e cada um desses fiozinhos, ele é conectado a um grão da espiga de milho. E assim somos nós. Então, cada pensamento que a gente emite, cada ato, cada fala, é como um pólen que ele vai, por esses fios, esses canais mencionados pelo Sidney, eles vão se conectar de alguma forma lá com a nossa semente, tanto no homem quanto na mulher. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, a gente vai criando inúmeros pensamentos. E
todos afunilam de alguma forma na questão sexual, mas muitos deles voltados exatamente a isso. E isso faz com que a gente vá se degenerando, vá degenerando a nossa semente. Então, a espiga de milho, que somos nós mesmos, né, mas que a gente pode ter como exemplo desses grãos de milho como se fosse o próprio sêmen, ele vai ficando pobre, ele vai ficando degenerado, a espiga vai ficando degenerada, porque a polinização, que são esses pensamentos, vão degenerando essa espiga. Então, o que nós precisamos fazer? Ter esse olhar nessa anatomia oculta, começando pelos pensamentos. Sim. E aí, quando nós começamos a observar esses pensamentos e atrelar isso ao primeiro fator, que é a morte deles, conjuntamente com o trabalho da magia sexual, o que vai acontecendo? Eu vou incinerando essa energia mais densa. Porque o sexo, ele remete a essa questão desse fogo. E conforme eu vou incinerando, vai acontecendo dentro de mim todo um arrebatamento. Esse símbolo do arrebatamento que existe, da carruagem de fogo, é o que nós precisamos fazer com cada um dos pensamentos dentro de nós, através da magia sexual, onde eu vou arrebatando. E o que é esse arrebatamento? Quando passa pela próstata, que é um grande templo, é uma igreja, até que nós vamos mencionar futuramente em outros episódios, quando passa por esse templo, esse arrebatamento, vai para o céu. E quando nós fizermos isso com todos os pensamentos, aí sim nós vamos ter esse arrebatamento. Mas tem todo um caminho que até foi mencionado pela questão dos corpos sutis, que a gente vai criando ao longo desse período. Esses corpos sutis, se a gente olhar até bem nessa anatomia oculta, é vibração. A vibração dos pensamentos, ela é muito densa, ela é muito baixa. Então, conforme a gente vai melhorando essa energia, a gente vai queimando, vai incinerando, energeticamente falando, o que vai acontecendo? A nossa qualidade, a nossa energia vai melhorando. A vibração dessa energia, ela vai melhorando. E aí é o que proporciona, com o tempo, a criação desses corpos mais sutis, que são a própria manifestação do ser. E até pegando, né, essa analogia do Lincoln em relação ao milho, que é bem interessante de fazer uma análise em relação a isso. E nós, como, né, essa própria espiga, o que nós fazemos geralmente? Né? Nós vamos reunindo essa energia que pode ser usada para subir, né, por esses canais, até como o Sidney falou, e fazer essa alimentação, ou seja, essa seminização, né, ou seja, colocando essa energia, transmutando essa energia. O que acontece de uma forma instintiva? Eu vou sentindo esse fogo, só que esse fogo, como ele é o desejo, ele vai me excitando de uma forma e ao mesmo tempo me incitando a gastar essa energia. E por quê? Porque eu não tenho um conhecimento, né, disso, do que fazer com essa energia. E o que acontece? Acabo ou jogo fora, de alguma forma, como a gente sabe, ou acabo, de alguma forma, utilizando uma pequena parte que é reproduzindo. Ou seja, repetindo, né, essa questão de manifestação aqui física. E a gente tem que parar e começar a parar de reproduzir fisicamente e sim dar vida a esses corpos sutis, esses corpos ocultos aí dessa anatomia que a gente está falando. E aí tem toda uma preparação, né? Agora você está falando dos corpos, mas a gente primeiramente tem 2 canais principais, né? Que são as 2 oliveiras do templo que você cita, que são Idá e Pingalá, aonde eles têm que fazer esse equilíbrio, de subir essas 2 para sintetizar. Depois que consegue fazer esse equilíbrio do positivo e negativo subindo e fazendo essa descida, ele vai gerando tensão. Até chegar nesse nosso chakra, que é o sacral, dá essa tensão, que é o princípio de energia para fazer essa abertura, para começar a fazer a criação desses corpos. Até quando a gente cita ali sobre Cristo Jesus, que trouxe o ensinamento, e até tem ali, para ele nascer, tem que nascer de uma virgem. E isso tudo vem lá no primeiro fator do morrer, né? Você tem que ir morrendo, limpando todas as máculas, para se tornar virgem, deixar esse corpo virgem, para que daí sim, através dessa transmutação, dessa preparação energética, o Cristo comece realmente a nascer dentro de nós, a crescer dentro de nós
E o alimento do Cristo é justamente toda essa parte que a gente vem falando dessa semente seminal, né? Essa questão do espermatozoide maduro, isso tudo aí que vai fazer essa questão da fecundação interna, para esse Cristo começar a fazer o seu trabalho da Via Crucis dentro de nós mesmos. Todo o processo que ele ensinou fora, o mapa que ele deixou, a gente deve seguir. Não seguir ele, sim o mapa que ele deixou. Que a gente vai entender que essa anatomia oculta está contida toda nesse trabalho. E vocês comentaram sobre os corpos sutis, e esse é um dos nossos objetivos, né? Essa fabricação desses corpos. Mas qual seria o objetivo de estar fabricando esses corpos dentro do trabalho gnóstico? Então, os corpos, nós temos já o princípio desses corpos, que eles são lunares, então eles são sombras ainda. O princípio de que a gente começa a pegar esse experimento do Sol através dessa semente solar que temos dentro de cada um, e a gente começa a trabalhar, a preparar, ela vai fazendo o quê? Transformando esses corpos lunares em solares, para que nós se transforme num Sol. Enquanto a gente não faça esse trabalho, então a gente vai ficar com esse princípio dependendo da luz externa, dependendo da luz de algo, girando em torno de algo. Então o objetivo desses corpos é a gente se transformar nesse Sol, a gente criar esses corpos solares, depois de fazer a criação dessa nossa alma através de todas as virtudes, eliminando defeitos, que a gente consiga fazer a manifestação, despertando as nossas 7 faculdades latentes que estão atrofiadas, para que a gente consiga ver além, ouvir, sentir, estar na onipresença. Aí a gente começa a realmente olhar a realidade e sair da ilusão. Porque os corpos lunares, eles vivem nessa sombra, vivem nessa ilusão, dependendo de todo esse sistema. Então, o princípio de você trazer isso é realmente você despertar todos esses sentidos que estão atrofiados e aí consiga fazer esse caminho, olhar com mais claridade, na clarividência, clareaudiência, entre outros, o caminho real. Esse é o objetivo. E no final, claro, sintetizar tudo isso para realmente se fundir a esse átomo e se tornar um próprio Sol, que tem a emanação própria dessa luz, desse Sol, dessa semente viva, latente e realmente viva dentro de nós, agora tratada e crescida, né? Realmente dado a ênfase de se tornar o princípio da semente que somos, né? Você viu? O Mestre Samael, ele escreve que esse trabalho todo, que nós estamos falando aqui dessa anatomia oculta, de fazer essa criação desses corpos, ou seja, dar uma consciência para esses corpos, e eu chegar até o átomo, lá como a gente falou, que né, numa questão de autorrealização, é tão somente o primeiro degrau da sabedoria. Isso, até numa questão de analogia, a gente pode colocar que, assim como nós viemos para esse mundo, ou seja, nós viemos através do pai, através de uma ejaculação do pai, um gasto de energia onde gerou, né, uma reprodução, imagem e semelhança, né, dos nossos pais. E esse esperma, ele acabou perdendo a cauda quando ele fez a concepção no óvulo. Então, de uma forma simbólica, nossa coluna vertebral ela também pode ser usada como um símbolo dessa cauda, onde, conforme nós vamos fazendo toda essa revolução interna, nós vamos ficando puros, né? Como o Sidney falou, se tornando essa virgem, para se manifestar esse Cristo, para que ele faça essa ascensão até o Pai. Onde nós perdemos essa cauda, seja essa utilidade que tem toda essa coluna vertebral, e através disso possamos fazer uma nova concepção, né, para outros planos. Sim, seria como não é, né? Nós somos espermatozoides aqui no macro que temos que se fundir, temos que fazer essa eclosão para nascer realmente, que aqui estamos mortos, né? Precisamos desse nascimento e através dessa preparação toda. Então, da mesma forma que o nosso pai se derivou e temos uma fagulha dele, dentro de nós, cada vez que pensamos temos fagulhas, a gente tem que trazer todas essas fagulhas de volta para que esse alimento não seja para os nossos desejos, e sim para o nosso Cristo. Alimentar o nosso Cristo interno. Porque se fala muito do anticristo, mas nossos pensamentos são anticristos. Eles roubam o alimento do Cristo e o Cristo fica sem essa questão da energia para se transformar nesse homem. Dentro dessa analogia, a gente consegue perceber isso, né? Sim, inclusive, até pegando
esse olhar do Sidney, desse macro, né? Nós como esse esperma, a gente sabe que nem todos, dentre esses aproximadamente 8 bilhões de pessoas que vivem no mundo, buscam esse conhecimento, buscam essa autorrealização. Então, poucos conseguem, dentro até de uma própria ejaculação, como a gente sabe, só um faz numa concepção. Então, como se fosse poucos que chegam até essa autorrealização íntima do ser. E até uma questão, né, trazendo assim, o pessoal, mas será que eu consigo? A gente já conseguiu, né? Para que eu esteja aqui, Horacides, Lincoln, né, Amanda e todos, a gente já passou por esse processo e conseguiu eclodir, fundir um óvulo e nascer. Agora o processo, é claro, da mesma forma no macro tem que ocorrer. E para isso a gente tem que dispersar, tirar todas essas questões das nossas derivações, desejos e tudo mais e focar no que é o real. Rumo a esse óvulo agora, que é o pai, né, para se fundir e realmente nascer. É interessante observar isso que vocês estão trazendo, porque a gente, né, teve, em episódios anteriores, teve toda essa preparação, né, para que a gente pudesse adentrar a esse tema. Então, essa eliminação dos pensamentos, esse equilíbrio dos 5 centros, é a partir de tudo isso que a gente consegue realmente começar a realizar um trabalho, né, com a magia sexual. Então, é importante a gente sempre estar, né, puxando novamente a importância de você estar sempre nesse centro, né, equilibrado, para que nada escape, como assim dizer. Justamente. E até é importante o destaque, Amanda, porque como nós estamos, né, agora falando com mais profundidade, indubitavelmente vão surgir questionamentos por parte dos estudantes. E vocês não tenham nenhuma aflição, não hesitem em trazer questionamentos sobre esses temas para nós, seja nos comentários no YouTube, nos comentários que a gente tem lá nas outras plataformas de podcasts, e também fiquem atentos às nossas lives, onde vocês podem trazer esses questionamentos, porque sim, é um assunto que ele vai gerar perguntas. E dentro desse trabalho interno, o estudante não pode avançar enquanto tem dúvidas, porque ou ele vai estancar o progresso dele, ou ele vai se deparar com algumas questões e infelizmente vai acabar desistindo desse trabalho. Então, se existem pessoas dispostas, disponíveis para responder, não deixem de perguntar. Isso é importante. Amanda, também só para, né, como estamos falando dessa questão do físico, e era algo que lá na minha juventude era uma pergunta que eu realmente me fazia. O que eu estou fazendo nesse mundo? Para que esse corpo? E realmente, assim, por que esse corpo? Claro, não tinha nem noção, né? Por que servia realmente esse corpo? E a gente faz o que tão somente? Não tem um objetivo, eu vou usufruir, né? Com prazeres. E tem sim esse objetivo, então é um laboratório, é essa amostra aí que nós ganhamos do universo e que nós podemos nos transformar nesse universo, ou seja, dar consciência para ele. É interessante porque esse corpo, ele é a casca da semente. Então, o que tem de real, energético dentro da semente que vai eclodir essa casca, ela vai sair, é justamente esse espiritual. Então, precisa do corpo, precisa proteger essa semente, mas chega um ponto que essa energia ela vai ficando tão forte que a casca abre e realmente nasce o real. E é importante até, o Lincoln trouxe ali da questão sexual, que é o ponto, mas sempre os 3 fatores. Desde o início até o fim, os 3 fatores. É morrendo, né, nascendo e levando esse sacrifício a toda a humanidade. E a comunidade externa e internamente, porque aqui dentro também você precisa fazer essa revolução. E isso depende de quem? Do Cristo. E para esse Cristo nascer, é um matrimônio. Como a gente falou, não tem como se realizar sem um matrimônio, que precisa disso. O matrimônio faz, como o Horacides falou em outro episódio ali, e ele traz a questão de morrer a morte e traz a questão do nascimento no mesmo ponto. Une esses fatores e sem um deles, não tem como você andar. Tem que ter os 3 fatores sempre unidos. É o cerne do trabalho, né? Então, agradeço a vocês por mais esse episódio. Por aqui a gente finaliza. Curtam nossas redes sociais, siga a gente aqui no YouTube e paz reverencial e até breve. Paz inverencial, até breve.
Paz inverencial e até breve. Paz inverencial e até breve.